Gravar e partilhar aqui a minha tela. Para quem mandar mensagem no Telegram, também vou ver, tá? Em ambos eu vou conseguir ver. O que é que temos aqui avançados? Já partilhei a tela com todos vocês? Enquanto isso, pessoal, como eu sempre, peguei um papel, a caneta, tá? Peguei um papel e a caneta, que já partilhei a tela com vocês. Vou entrar apenas na minha conta aqui. Sim, sim, podes apontar aí Candles, tá? Candles. Candle. Candles. Aula sobre candles ou padrão de velas, o que achares melhor, desde que tenha a palavra candles, tá? Desculpa, mais um dia. Cadê essa passe? Olha, tantas contas, pessoal, que às vezes me esqueço da minha passe da conta, tá? Jesus. É, outros três. Tudo certo. Digam para mim se conseguem ver a minha tela. Dá para ver a minha tela, pessoal? Firmem para mim aí. Dá para ver a minha tela? Minha tela está visível para todos? Sim, 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 sim. Boas, 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 boas. Estou a começar. Boas, 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 boas. Dá para ver? Está ótimo, está ótimo. Tá. Podem apontar aí, começar por apontar formação de candles, ou formação dos candles, tá, pessoal? Formação dos candles. O que é que são candles, pessoal? Os candles basicamente é isto aqui. Os candles basicamente é isto aqui. Cada uma vela dessas, pessoal, é um candle, tá? Cada uma vela dessas é um candle, é um candle, é um candle, é um candle, é um candle. Nesse caso, o candle em português é uma vela, 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 tá? E entre esses todos candles, pessoal, o candle ou cada vela possui quatro preços em cada período, tá? Então já podem apontar aí.
o candle possui 4 preços em cada período. Assim que tiver tudo pronto, assim que apontarem, digam aí no chat. Quero que todo mundo aponte isso. O candle ou vela possui 4 preços em cada período. Eu vou explicar sobre isso. Foi? Foi. Boas. Vamos lá. Primeiro, o que é que eu disse? Ele possui 4 preços. O primeiro preço, pessoal, o primeiro preço é o preço de abertura da vela. Então, nesse caso, preço de abertura da vela, preço de abertura do papel, sua primeira negociação no pregão diário. Vocês vão já entender isso tudo no presente, tá? Eu vou já explicar sobre isso. Segundo preço, preço de fechamento, pessoal. Terceiro preço, preço mínimo. E o quarto preço, preço máximo. E o preço máximo, tá? Continuando, aqui temos um candle de alta, aqui temos um candle de alta e aqui temos um candle de baixa. Já vou explicar sobre isso, mas antes vamos entender mais sobre o que é esse tal de candles, tá? Então, para entendermos essa técnica, pessoal, essa técnica dos candles, temos que compreender a formação dos corpos das figuras. Nesse caso, quais figuras? Essas figuras que temos aqui, tá? A diferença entre a abertura e o fechamento forma o que chamamos de corpo do candle, tá? O que é que temos abertura? A abertura está aqui e o fechamento está aqui. Então, nós chamamos isso aqui de corpo do candle, corpo da vela, tá? O corpo vermelho, pessoal, que estamos aqui, vamos começar com esse corpo aqui, que é o vermelho. Significa que o período foi negativo e o fechamento deu-se baixo ou abaixo do preço de abertura, tá? Até aqui dá para perceber? Esta vela aqui significa que o preço foi negativo, ou esse período foi negativo. Por quê? Porque a sua abertura foi aqui em cima e daqui ele desceu e não cresceu, tá? Foi para baixo e não para cima. Então, nesse caso, é um candle com período negativo, tá? Um candle de baixa, como temos aqui, candle de baixa. Até aqui, estão todos comigo? Sim. Boas. Isso é ótimo, pessoal. Vamos lá. Já o corpo, pessoal, já o corpo vermelho, perdão, já o corpo verde significa que o fechamento foi positivo e acima da abertura, deixando claro que o domínio sobre o mercado desta vez foram os compradores. Nesse caso, a maior força foi de quê? Foi compradora. Então, aqui temos um candle de alta. Então, se é um candle de alta, é um candle positivo. Como sonda, a sua abertura foi aqui embaixo e ele fez o quê? Subiu, tá? Diferente daqui que a abertura foi aqui em cima e o fechamento foi aqui embaixo, tá? Até aqui, deu para compreender? Podemos passar? Podemos interromper outro nível? Digam para mim aqui no chat. Tudo certo. Boas. Deu sim. Boas. Então, vamos entender onde é que temos o preço máximo, preço mínimo e tudo aquilo que eu expliquei. Nesse, queremos começar pelo candle de alta, tá? Temos abertura da vela aqui embaixo, fechamento aqui em cima temos o fechamento, aqui na ponta, isso que temos aqui, deixa eu pegar aqui o lápis. Isso que temos aqui nós chamamos de pavio, tá? Pavio, chamamos de pavio. No pavio temos o máximo, na ponta do pavio temos o preço máximo que a vela atingiu, nesse caso é até onde a vela conseguiu subir e depois caiu novamente. Então temos o preço máximo do candle, da vela neste caso. Aqui embaixo temos o preço mínimo da vela. O que é esse preço mínimo, pessoal? Esse preço mínimo é até onde a vela conseguiu ou caiu, tá? É o mínimo que ela conseguiu cair. Temos aqui embaixo. No candle de baixa é a mesma coisa. Temos o preço máximo aqui em cima, tá? Isso aqui que chamamos de pavio. Temos no pavio o preço máximo no pavio. E temos o preço mínimo aqui embaixo, tá? É importante aprender isso por quê? Porque quando nós entendemos a movimentação do gráfico, nós temos uma assertividade muito maior.
E para entender a movimentação do gráfico, vocês precisam perceber o que a vela é, quais são os movimentos da vela, o que é que significa o que ela fez, o que ela deixou. O pavio, o que é que significa o pavio? O pavio significa que a vela perdeu força naquele determinado momento, ou naquela determinada região, tá? Então, se a vela chegou aqui no máximo e caiu, é porque dessa região ela perdeu força, tá? Ou desta região aqui, ela perdeu força, ou desta região aqui, ou desta região. Mas isso vamos aprender mais para frente, tá? Até aqui, sobre os candles, ou sobre a formação dos candles, deu para perceber? Confirma para mim aí no chat. Deu sim, deu sim. Ótimo, pessoal, ótimo. Nem tanto? Por que é que não foi nem tanto, Wesley? Me diz onde é que teve a tua dúvida para nós simplificar aqui, tá? Diz-me onde é que está a tua dúvida para passarmos para o próximo nível. Claro, posso repetir sim a parte do pavio. Pavio é isto aqui. Este pau aqui é o pavio da vela, tá? E o pavio nos indica o quê? O pavio nos indica até onde, nesse caso, a força ou a vela conseguiu chegar e desceu, tá? Então, nós vamos para o gráfico depois e vamos entender mais sobre isso do pavio. Mas basicamente é isso. O pavio é até onde a vela chegou. Esta vela aqui abriu aqui, ela teve a sua abertura aqui, foi para baixo, nesse caso foi para baixo, não, foi para cima, cresceu, não aguentou e caiu novamente. Caiu. Depois ele caiu, o que é que ele fez? Ele fez esse pavio. Do pavio, aquele já tinha um corpo, tá? E deixou esse corpo aqui, e deixou o pavio aqui em cima. Então a vela cresceu e depois caiu. Isso é o pavio, esse pau que ele deixa aí, tá? E aqui em cima nós temos a ponta do pavio, tá? É onde o quê? Onde acontece o preço máximo. Deu para entender, Wesley? A mesma coisa acontece no candle de baixa. Deu para pegar, Wesley? Deu para destravar esse nível? Boa, velho. Wesley, boa. Vamos próximo. Ah, agora podem apontar candles, padrões ou padrões de velas, tá? Já foi, pessoal? Padrões de vela, já foi? É o que está aqui escrito, pode ser o que está aqui escrito. Vamos pegar alguns pontos, é o que vamos fazer aqui agora. Vamos pegar alguns pontos, ou vamos pegar alguns candles que eu acho que são bastante importantes, tá? Muito importantes de entender. Basicamente, quando tu entendes esses tipos de candles, tu depois consegues ter uma mínima noção dos outros tipos, tá? E da movimentação do gráfico. Já continua, tá? Deixa eu ver. Foi apontado? Sim. Boas. Então vamos continuar. Primeiro, vamos entender o que é o Doji, pessoal. Vamos entender o que é o Doji. Vou pegar uma explicação simples. O Doji, seja o mais importante, é o mais importante a ser estudado. Por quê? Porque a simplicidade do Doji desmente o seu poder, tá? Como assim desmente o seu poder? Desmente o poder da vela. Ele diz o que é que a vela fez, onde é que ela perdeu força, onde é que ela ganhou força,
onde ela está indecisa, nesse caso estamos a dizer já do gráfico, onde o gráfico está indeciso, onde o gráfico não está indeciso. Esses todos os pontos, o doji é que nos diz, tá? Então é importante sempre entender todos os tipos de dojis, tá, pessoal? Damos uma explicação simples. Primeiro doji, temos aqui esse aqui, vamos uma explicação desse primeiro. Vou deixar marcado. Onde é que estamos? Estamos aqui, abrir lápis. Este aqui, vamos começar uma explicação simples desse aqui. O preço da abertura e do fechamento, aqui vocês podem ver que é o quê? Que é igual. Então, temos aqui um preço de abertura e de fechamento igual. Como assim igual? O preço abriu aqui e também fechou aqui. Então, aqui não temos um corpo, só temos um preço de abertura e um preço de fechamento que é igual, sem corpo. Então, logo é uma vela sem corpo, tá? Então, aqui não há variação de preço durante o período. Ele pode durar um minuto e depois termina aqui. Então, não teve o quê? Não teve uma variação de preço durante esse período. Então, é um grande sinal de que uma tendência prévia está perdendo sua força, tá? Até aqui, deu para pegar? Vou te explicar novamente. Tá. Eu vou explicar de uma maneira mais simplificada. Basicamente, o doji, que é o doji comum, que é o que estamos aqui a ver, é um doji que indica indecisão do mercado. Indecisão naquele momento. Não vou dizer do mercado, vou dizer indecisão daquele momento, tá? É basicamente o que representa um equilíbrio entre oferta e demanda. E praticamente é uma guerra entre os compradores e os vendedores, e na qual nenhum deles ganhou. Então, se é uma guerra entre compradores e vendedores, já somos compradores, eu de alta, vendedores, eu de baixa, e nenhum deles ganhou, então é indecisão, tá? É uma indecisão. É algo que tu não tens como prever se vai para cima ou para baixo. Ele tanto pode explodir para cima, tanto pode explodir para baixo, tá? Deu para pegar? Boas, deu sim, boas, boas. Vamos lá. Critérios de reconhecimento do doji comum. Primeiro, o corpo real pode ser uma linha horizontal ou uma significativa pequena. O que é isso? Pode ser uma linha basicamente só assim, um corpinho assim, assim basicamente. Uma coisa assim pequena. Sem isso aqui, sim. Isso aqui já podemos considerar um doji, tá? Podemos considerar assim um doji. Esses são os critérios que eu estou aqui a dizer. E as sombras superiores e inferiores variam em comprimento. Então, tanto pode ser o pavio, quando eu digo sombra, me refiro ao pavio, pode ser grande, como pode ser um pavio pequeno embaixo, ou como em cima pode ser um pavio muito pequeno, embaixo pode ser um pavio muito grande. Então, isso pode variar, tá? Nem sempre vai ser assim como está aqui, tão bem bonitinho, tá, pessoal? Doji de pernas longas. Vamos começar por uma definição básica. O doji de pernas longas, pessoal, é caracterizado por ter pernas longas. Nesse caso, pernas é o quê? Esses pavios que temos aqui, tá? Esses pavios que temos aqui. Com um pavio acima e um pavio abaixo de linha de centro, que mostra onde a abertura e o fechamento aconteceram, tá? A abertura e o fechamento aconteceu aqui, tendo na mesma fase, tá? Então, isso aqui significa que o mercado, aquele momento, está confuso e está se aproximar meio que de uma zona de transição, tá? Transição. Então, se o gráfico tiver a vir de uma tendência de baixa, vem para baixo, vem para baixo, e aparece um pavio desses de pernas longas, tá? Um doji de pernas longas, em que as pernas ou o pavio é muito grande, significa que essa tendência de baixa pode mudar para ser uma tendência de cima, tá? Deu para pegar até aqui? Doji lápide, pessoal. Isso aqui significa que pode ser.
uma reversão de preço. Como assim? É basicamente o que eu expliquei nesse doji de pernas longas, só que a diferença é que aqui significa que o gráfico fez o quê? Perdeu muita força aqui em cima, tá? É como se fosse um martelo. Martelo não, perdão. É um martelo invertido, tá? O gráfico estava aqui de uma tendência de alta e aparece um doji desse aqui, aparece um doji desse aqui, de doji lápide, com as pernas para o ar, nesse caso o pavio aqui para o ar, para cima, pode significar que vai mudar de tendência, mas nesse caso aqui vai ser a tendência de quê? Tendência de baixa, tá? Tá? Se ele veio de uma tendência de alta, pode ser que ele vai mudar para uma tendência de baixa, tá? O mesmo acontece nesta aqui. A diferença é que aqui ele perdeu força em baixo. Então, basicamente, se caso tiver a vir aqui de uma tendência de alta, aqui, aparecer aqui, significa que ele perdeu muita força aqui em baixo, então é possível que ele faça o quê? Que ele volte para cima, tá? Nesse caso seria aqui, alta aqui, fez errado, pessoal. Seria aqui assim, alta, e aqui ele fez isso. Perdeu força de alta, é possível que ele volte para baixo, tá? Fiz errado aí. Deu para pegar até aqui? Digam para mim. Deu para pegar direitinho? Dois de quatro presos é a mesma coisa que este aqui. Só que aqui é mesmo a pura indecisão, que é pura indecisão, tá? Porque ele não deixa pavio. Apenas eu mostrei cinco tipos, porque ele pode diferenciar e até pode aparecer muitos diferentes destes, tá? Mas é basicamente dentro destes critérios aqui, dentro desses cinco. Os três 5 para vocês não se confundirem e acharem que é um outro tipo de vela. Não, é a mesma coisa que o doji. Tudo doji, só que temos diferentes tipos de doji. O que eu aconselho, pessoal, é que vocês não operem quando tiver um doji. Porquê? Porque o doji já indica que é indecisão. Então, o mais aconselhável é fazer o quê? Não operar naquele momento, tá? E esperar uma outra oportunidade e operar, tá? Vamos para o próximo, pessoal. Maribuso de alta e maribuso de baixa. Essa vela indica, pessoal, muita força. Essa vela basicamente indica muita força dessa tendência. Então, se o mercado vem de uma tendência de alta e aparece um maribuso aqui, indica que tem muita força de alta, tá? Isso, pessoal, é o básico que eu estou aqui a explicar. Isso é o básico do básico, tá? Eu estou literalmente a iniciar do zero com vocês. Tá, pessoal? Para vocês não ficarem para trás, não chegarem aí e não saberem o que é que vocês estão a ver no gráfico. Então prestem bastante atenção, mesmo que tu já saibas disso, pode ter um ponto que tu ainda não sabes e tu vais aprender aqui, tá? É o básico, mas se tu ainda não tens a consistência, tu precisas fazer o quê? Moldar melhor o teu básico e depois ir para um algo mais complexo. Aqui é a mesma coisa, a diferença é que aqui é uma tendência, se tiver uma tendência de baixa, a sua força e aparece isso, aparece deste modo, é que a sua força é de baixa, tá? É basicamente isso aqui, pessoal. Vamos para o próximo, pessoal. Temos o martelo. Martelo é o que foi que eu expliquei lá, que nesse caso é uma mudança de tendência. A diferença do martelo e o martelo invertido é que no martelo, pessoal, aqui no martelo, imaginem, temos aqui essas três linhas aqui, tá? Estes três paus aqui. O que é que significa isso? Vamos supor que ele estava aqui de uma tendência de baixa e aparece aqui um martelo. A diferença do martelo e do doji que eu expliquei lá, que eu perto de força, é que o martelo tem corpo, tá? O martelo aqui tem corpo, o martelo tem um corpo. Apenas tem o quê? Tem um pavio longo embaixo, apenas embaixo. Em cima pode ter uma pontinha, mas não pode ser nem metade desse pavio aqui, tá? Nem metade desse pavio de baixo. Para ser considerado um martelo que teve muita força, que perdeu muita força de baixa, o martelo ou o pavio, esse pavio aqui precisa ser duas vezes maior do que esse corpo, tá? Duas vezes maior, a tua assertividade vai ser muito maior, tá? Porque aí indica que ele perdeu mesmo muita força. Então, o martelo é basicamente o inverso. Se ele vem de uma tendência de baixa e aparece um martelo, é porque pode se aproximar uma tendência de alta, tá? Porquê? Porque ele perdeu força aqui em baixo. O martelo invertido é basicamente a mesma coisa, só que em vez de estar em baixo, fica em cima, e ele perde força de cima para baixo, tá? É basicamente a mesma coisa. Também, se ele tiver havido uma tendência de baixa e aparece esse martelo, indica que ele continua com muita força de baixa, tá? Continua com muita força de baixa.
Isso é a mesma coisa. Se ele tiver havido uma tendência de cima e aparece aqui um martelo, ele indica que continua com uma força para continuar essa tendência vigente. Tá, pessoal? Vamos lá. Até aqui, deu para pegar tudo? Digamos lá. Esses foram os candles mais importantes de aprender, o que aparecem constantemente dentro do mercado. Deu para entender até aqui? Vamos lá para o gráfico, pegar um pouquinho. Temos aqui vários exemplos, tá? Podemos ver que temos aqui vários exemplos. Podemos começar com o exemplo do martelo. Martelo invertido. Temos aqui o martelo invertido. Vocês podem ver que ele fez um mariboso. Chegou aqui dentro de uma região de resistência. Chegou aqui dentro de uma região de resistência. Formou um martelo invertido. E depois foi para quê? Foi para baixo, tá? Mas tem que ter atenção, pessoal. Se vão aprender isso ao longo do tempo comigo, tá? Vocês têm que ter atenção que uma única vela não define a tua entrada, tá? Uma única vela não pode definir a tua entrada. Nunca que pode definir a tua entrada uma única vela. Uma análise é feita com várias velas, e nesse caso a região. Isso sim vai definir a tua entrada e não uma única vela. Então, não vai só em uma única vela. Não analisa uma única vela. Analisa várias velas e mete em prática o teu conhecimento, nesse caso das velas. Então, se tu sabes que temos aqui uma explicação. Bom, aqui ele formou o quê? Um martelo invertido. Aqui ele fez o quê novamente? Um martelo invertido novamente. Aqui fez um mariboso. Tá. Mas aqui fez o quê? Chegou numa região de suporte. Aqui. Chegou numa região de suporte aqui. Depois de ter feito o mariboso. Depois aqui o que ele fez? Formou novamente um martelo. Na região de resistência. Então, logo, essa entrada seria ótima para dar uma venda, tá? Por quê? Por causa dessas velas que vieram sentindo essa marcação, essa vela que deu uma esticada, provavelmente foi um pico de vela. Quando dá um pico de vela é melhor ainda, tá? Um pico de vela é basicamente quando a vela abre, cresce e desce, tá? Ou abre, cresce muito rápido, sem descer, mesmo que ela cresça muito rápido. Isso é um pico de vela, tá? Então, basicamente, aqui seria uma boa entrada, por quê? Porque fizemos uma análise completa desta vela, desta vela, desta vela, desta vela e desta região, tá? É assim que uma análise deve ser feita, com vários fatores, não apenas uma única vela, tá, pessoal? É basicamente isso que temos aqui. Maribus temos aqui. Um candle, doji, temos aqui um doji, indecisão. Vocês podem ver aqui que temos um perna longa, tá? Temos aqui perna longa. Esta aqui é diferente desta, como eu disse, como eu expliquei. O pavio pode ser esta maior do que esta aqui, tá? Melhor este, que é maior do que este. Digam para mim, deu para perceber sobre a aula de candles? Alguma dúvida até aqui? Ou podemos passar por um nível mais avançado e essa parte dos candles, das velas, está entendido? Tudo bem, mais ou menos, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar a aula gravada para vocês. Vocês vão entrar para o gráfico e vão tentar fazer isso que eu fiz aqui. Vão tentar identificar essas velas, dizer os nomes dessas velas e mandem para o suporte. Tá? Vocês mandam para o suporte, que o suporte vai ajudar vocês a responder a pergunta caso vocês tiverem dúvida. Vocês não saberem que tipo de vela é. Tá? Então mandem para o suporte. Porque é importante que vocês metem tudo em prática logo que aprendem. Porque assim vocês não esquecem e fiquem na vossa mente e a certidão é muito maior no futuro. Porque vocês estão cheios de conhecimento, tá? E não precisam estar procura, só para identificar depois. Na hora vocês conseguem identificar, tá? Eu tenho 5 anos do mercado, então acreditem em mim que essa é a melhor maneira de estudar, é com pouco, pouco e metendo já em prática. Então, vocês aprenderam estes tipos de velas agora? Há quem também já sabia, tudo bem, você já sabia, mas faz o seguinte, vai para o gráfico, mete em prática. O que é meter em prática? Identificar as velas. Não estou a pedir para vocês realizarem operações. Não, estou a pedir para vocês identificarem as velas.
Só depois de identificar as velas e verem que é um padrão que ele perdeu força, eu nem precisei ir por aí porque ainda não tivemos essa aula, vamos ter essa aula, não temos aula de suporte e resistência, apenas identifiquem as velas, identificou as velas, pá, mandou para o suporte, suporte, esta vela é XX, o suporte vai responder, se for, boas. Podem treinar assim com a demo, mas por enquanto eu apenas só vos aconselho a identificarem esses padrões, não a operar, tá? Vão com calma, vocês não precisam ter pressa. Vocês vão estar aqui comigo por muito tempo, então vocês não precisam ter pressa, tá? É com calma vocês vão conseguir ganhar muito dinheiro com esse mercado. É com calma, pegando passo por passo, sem pular nada, tá? Então, não operem, por enquanto, não operem, apenas identifiquem os padrões, identificar. Comem, jantem, almocem isso aqui, tá? Sobre padrões. Vocês têm um livro, tá? Que eu expliquei hoje, está no livro. Eu só venho aqui simplificar para vocês. Tem dúvida, pode ir para o livro também ler, ou pode mandar mensagem para o suporte, tá? Ou pode mandar mensagem para o suporte, tá? Eu vou deixar essa aula gravada, pessoal. São 40 minutos de aula por dia, tá? Eu tenho outras turmas, então eu vou deixar essa aula gravada. Então não vou estar mais de 40 minutos. Vou deixar essa aula gravada e eu já dei a tarefa para vocês, tá? É uma tarefa que é para o vosso bem também, tá? É para o vosso bem. Sem isso, eu não consigo ajudar vocês. Então, quando eu digo para fazer algo, vocês têm que fazer porque só assim eu vou conseguir ajudar vocês. Ah, Joel Batista, o livro está no grupo VIP, tá no Proibida VIP. Não está nesse grupo porque esse grupo é da vossa turma. Esta é apenas uma turma, como todas que eu tenho. Então, eu não deixo os livros ou conteúdo de estudo nas turmas, mas sim no grupo oficial, tá? Eu esqueci-me de dizer, vocês todos têm acesso a uma estratégia, que é uma estratégia recente, tá? Que eu disponibilizei, que é a estratégia proibida. Eu podia jogar logo a estratégia para vocês pagaram para ter apenas a estratégia proibida, quem está aqui pagou para ter apenas a estratégia proibida. Mas pelas dificuldades que vocês mostraram quando eu fiz as enquetes e mandei para o grupo, alguns disseram que não tinham tanto conhecimento, tá? Tanto conhecimento. Então eu decidi fazer isso aqui, explicar de uma maneira mais básica tudo e só depois passar a estratégia, tá, pessoal? E assim crio meio que uma base em vocês todos. Wesley, se não estiveres no grupo oficial, manda para mim no, manda para mim no Insta, manda uma mensagem para mim no Insta, tá? Manda uma mensagem para mim no Insta agora que eu vejo aqui. É muita mensagem aqui, pessoal. É muita mensagem no Insta. Recebo. Se vocês querem falar comigo, não puxem no Insta. Mas manda aqui que eu vou ver agora a tua mensagem cair. Eu recebo muita mensagem no Insta, pessoal. Muita mensagem. São quase 100 mensagens por dia. É muita mensagem, pessoal. Então, é que é difícil ver. Às vezes passam-me coisas importantes. Casa de traders. Eu vou dar avanço nisso, tá? Eu vou dar avanço nisso. Não dei ainda porque eu acabei de comprar a minha, então meio que a casa de traders será uma outra casa, não vai ser na minha. E eu quero dar um conforto para vocês, tá? Uma casa com piscina, uma casa grande, tá? E ainda não encontrei uma casa tão boa quanto eu quero para os meus traders, tá? Não, vocês vão aprender os traders literalmente. Eu decidi ensinar isso para vocês, tá? Não só estratégia. Decidi não ensinar só estratégia, mas sim como funciona tudo direitinho desde o princípio, tá? A próxima aula vai ser já sobre suporte e resistência. Vamos pegar o básico, que muita gente não sabe, tá? Vamos falar mais um pouco do pavio, que é muito importante, tá bem? Bom, pessoal, vou fechar por aqui, tá? Vou fechar por aqui. Espero que tenham entendido essa aula. É importante isso. É importante isso, tá? Que entendam. Porque só assim vamos conseguir destravar todos os níveis, pouco a pouco, tá?
Muito bem, vou fechar por aqui, pessoal. Que Deus abençoe a todos, tá? E ótimos estudos. Façam o que eu disse, pratiquem, mandem pelo suporte, que o suporte está aí. Eu pago o suporte para isso, para ajudar vocês no vosso dia a dia. Mandem pelo suporte e analisem direitinho, tá? Identifiquem, tirem um print, mandem para o suporte, digam se tiverem alguma dúvida. Se tiverem dúvida, não precisam mandar para o suporte. Só mandem se tiverem dúvida, tá? Que o suporte vai ajudar vocês, tá? Wesley, tu mandaste mensagem para mim? Deixa eu ver. Certo, vi aqui. Eu vou verificar essa questão se não tiveres no grupo VIP, tá, Wesley? Vou fechar por aqui e eu falo contigo no Insta, Wesley. Até já e que Deus abençoe.